Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Prevenção e Combate a Sinistros. Nesta aula nós vamos abordar o item 4 do seu material, parte 2, sobre as normas de prevenção e combate a incêndios. É importante entender que as normas de prevenção, então, elas são realmente estaduais. Temos as normas federais, algumas legislações específicas, temos a NEBR, a norma regulamentadora 23 de combate a incêndio, mas é uma norma bem curtinha, se você já teve curiosidade de visualizar. E literalmente ela especifica outros tipos de normas e a especificação vem das normatizações do Corpo de Bombeiro elaborada de maneira estadual. Então cada estado pode ter sim uma alteração em relação a essa legislação. Nesse sentido, é importante que algumas dessas normas, principalmente em edificações, atendam que todos os edifícios, com exceção de casas unifamiliares, e áreas que possam estar em perigo devido à construção, reforma, regularização, mudança ou de ocupação, devem ser aprovados pelo Corpo de Bombeiro. Todo o processo de reestruturação, de construção, ele deve ter uma liberação do Corpo de Bombeiros. Todo esse processo ele leva em consideração também alguns requisitos de segurança e também no combate a incêndio. Nesse sentido, uma das principais maneiras importantes de se estar em conformidade com a legislação, estar de acordo, estar conforme contra o combate a incêndio, é ter o edifício inspecionado regularmente pelo Corpo de Bombeiros. É importante esse processo e é importante também que, para que aconteça de maneira mais adequada, muitas empresas elas contratam outras empresas para já fazer o levantamento de demandas, para já fazer um projeto, para dar seguimento nesse projeto e a empresa apresenta ao Corpo de Bombeiro para dar seguimento nas inspeções. Por quê? Porque muitas vezes, se só solicitarmos diretamente ao Corpo de Bombeiros, eles mesmos vão instruir que tem que apresentar o projeto, tem que apresentar isso, tem que apresentar aquilo. E às vezes a própria empresa não tem braços, digamos assim, para elaborar e até mesmo conhecimento técnico para elaborar tudo isso sozinho. Então existem sim empresas especializadas que contribuem, ajudam as outras empresas a elaborar e também a implantar esses projetos. Outra questão importante é o certificado de inspeção do Corpo de Bombeiros. Esse certificado ele é estadual, como já dissemos anteriormente, por conta da legislação ser estadual. E é um critério que foi criado a fim de determinar se aquele edifício, aquela edificação, aquela empresa ou aquele condomínio segue os requisitos de proteção residencial contra incêndio e também empresarial. Alguns critérios eles são observados, são inspecionados literalmente nessas questões de avaliação do Corpo de Bombeiros, para que, obviamente, ela receba esse certificado de inspeção. Quais serão? O certificado de brigada, válido, e se a gente entende que a empresa tem que ter um certificado de brigada, só terá um certificado de brigada se ela ministrou um treinamento de brigada contra incêndios. E dessa forma o certificado de brigada irá listar quem são as pessoas treinadas, se for um edifício de residência, quem são as pessoas treinadas por pavilhão, quem são as pessoas de referência, qual é a carga horária, quem for o instrutor, qual é a data, qual é a validade também desse treinamento. Ao instalar o para-raios, por exemplo, é importante que essa empresa apresente a anotação de responsabilidade técnica por um engenheiro eletricista, demonstrando realmente que esse projeto de para-raios ele foi realmente realizado de maneira técnica. Outros tipos de inspeção é a respeito dos gasodutos, caso a empresa ou até mesmo a residência de condomínios tenha um gasoduto para gás encanado, por exemplo, ela também vai ser inspecionada nessa inspeção pelo Corpo de Bombeiros. O certificado de funcionamento adequado ao grupo gerador, então toda a extensão específica relacionada ao gerador também vai ter que ter esse certificado de funcionamento. Certificado do sistema de pressurização de escala, então a pressurização da rede de hidrantes, da tubulação de água de combate a incêndio, também tem que ser certificada, é mais um outro tipo de laudo importante. O certificado também das instalações elétricas emitido por um engenheiro eletricista. Todos esses laudos, como você pode visualizar, eles são importantes, todos eles também têm algumas validades importantes a se seguir, e aí é claro, vamos fazer o projeto e vamos especificar em cada uma dessas etapas a aquisição,
a garantia de que esses laudos e certificados estejam sim elaborados conforme a legislação, para depois apresentar ao Corpo de Bombeiros. Como você pode ver, tem uma série de documentos importantes para que esse tipo de processo seja feito pelo Corpo de Bombeiros posteriormente. E o certificado também de teste do material de acabamento e revestimento. Esse certificado ele confirma, por exemplo, se o tapete ou outros materiais utilizados no condomínio, por exemplo, são resistentes ao fogo. Onde eu vou conseguir esse laudo, professor? Com quem comprarmos esses materiais. A fábrica, o revendedor, ele tem que ter um certificado atestando que foi avaliado no laboratório ou a capacidade, literalmente, de combate a incêndio, foi feito um teste laboratorial. E esse certificado ele vai ser um anexo também desse projeto. O equipamento de combate a incêndios, ele é obrigatório em todos os condomínios, por exemplo, se olharmos dentro das residências dos condomínios residenciais. Em uma área maior que 150 metros quadrados ou teto acima de 12 metros. E aí, assim, vamos ter a obrigação de ter equipamento de combate a incêndio. Quais são esses equipamentos? Hidrantes e bandeiras de combate a incêndio, extintores de incêndio, pelo menos 2 por andar, uma norma mínima, e corrimão em escada de emergência. Esse corrimão, ele pode, obviamente, estar de maneira fácil para uso, ok? Então ele tem que ser livre para facilitar a mão correr e não existir a possibilidade, por exemplo, de prender a mão em algum tipo de partes, ok? Então existem modelos específicos, seguindo a NBR, existem modelos específicos também de distanciamento, e essas questões são interessantes porque, se pararmos para analisar, nós andamos por vários tipos de instalações, prédios comerciais, por exemplo, que não atendem esse requisito mínimo de ter um corrimão em escadas, ok? E obviamente, o corrimão tem que estar dos dois lados da escada, tá? Ou seja, como falamos em aulas anteriores, vamos instituir dentro daquela empresa um fluxo para descida e um fluxo para subida, para poder facilitar a circulação de pessoas, principalmente nas situações de emergência. Outros tipos de equipamentos também são os equipamentos de sinalização de emergência. As luzes de emergência, os sinais sonoros, os descritos também no chão, eles vão facilitar, ou as luzes também de encaminhamento, para poder facilitar literalmente a saída de pessoas para a evacuação, por exemplo. As portas corta-fogo, principalmente para as regiões onde vai ter a escadaria, lembrando que se estivermos num prédio com pavilhões, com andares, num princípio de incêndio não vamos utilizar elevadores, vamos utilizar as escadas. Então todo o treinamento com essas pessoas, inclusive nos exercícios simulados, será feito utilizando esses processos. E lembrando que as portas corta-fogo vão ter 2 portas para acesso a essas escadarias em cada um dos pavilhões. Que significa o quê? Eu vou ter então a instalação, uma porta corta-fogo que sempre deverão estar fechadas, não são trancadas, fechadas. Vai abrir, entrar as pessoas, vai ter uma antessala, vai abrir a segunda e obviamente vai chegar ao acesso da escadaria. E essas portas sempre têm que estar fechadas. É comum vermos, por exemplo, em alguns tipos de condomínios e alguns tipos de empresas, essas portas travadas de maneira aberta. Isso é totalmente errado, ok? E às vezes até travadas também de maneira fechada. Também é totalmente errado. Por quê, professor? Vamos imaginar uma situação. Se elas estiverem todas abertas e esse pavilhão está tendo incêndio, vai gerar fumaça. Talvez uma fumaça química. Essa fumaça, ela vai drenar pela porta e vai drenar pela escadaria. E a escadaria é o único caminho de saída dessas pessoas daquele prédio numa evacuação. Por isso essas portas têm que estar fechadas, ok? Lembre-se, são fechadas, não trancadas, ok? E não obstruídas, e também não abertas, tá claro? O que mais? Alarmes de incêndio, para justamente facilitar o processo de comunicação entre as pessoas. Os automáticos, eles também são obrigatórios, mas os manuais também podem estar presentes. E lembrando que caso não exista ou não estejam funcionando, é claro, vão ser comunicados de maneira pessoal a cada uma das pessoas. E os combates também de equipamentos, como falamos nas aulas anteriores, nós vamos ter equipamentos que vão ser para combates, por exemplo, relacionados ao princípio de incêndio e também equipamentos que vão ser utilizados justamente para facilitar o processo do combate ao incêndio, como os hidrantes, mangueiras, por exemplo. Então nós vamos ter, por exemplo, acionamento desse sistema de alarmes, né? Ele literalmente tem uma botoeira
tem um vidro e tem um martelinho para a gente quebrar o vidro e apertar o botão, ok? Vai acionar o alarme e, obviamente, vai acionar também outros sistemas. Evandro, mas e a água? Como é que ela vai acionar o gerador, por exemplo, para acionar a bomba d'água para pressurizar essa rede? Como isso vai acontecer? Deve ser automático e esse processo deve acontecer a partir do momento que, ou seja, o gerador e a motobomba ligar a partir do momento que alguém abrir a torneira do registro, ok? Desse hidrante. Tá claro ou não? A partir do momento que abrir, vai vazar, ou seja, vai despressurizar e essa informação automaticamente vai ser gerada para ativar o gerador e ativar essa motobomba, tá bem? Outro tipo de questão também são as sinalizações de emergência, além das placas de indicação sonoras, onde tem equipamentos, onde vão ter escadas, o que vai ser, obviamente, equipamento de proteção, contatos telefônicos, saída e as placas indicando literalmente os locais de saída, onde tem escada, onde vai ter porta, onde tem a porta corta-fogo, onde vai ser lotação máxima e aí vai indo. Nesse sentido, é claro, a sinalização vai contribuir nesse processo. Bem, nesta aula então nós fizemos a parte 2 das normas de prevenção e combate a incêndios do item 4 do seu material dessa disciplina de prevenção a combate a sinistros. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.